A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite a todos. Esse é mais um podcast da Via Cultural e hoje nós estamos aqui com o Luiz Sene. Laís, tudo bem? Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite todo mundo que está nos ouvindo em casa. Hoje a gente está aqui com o Luiz, que é dono da Sene Vídeo, uma videolocadora que existe em Mauá, em São Paulo, há 28 anos, e também um grande amante do cinema. Boa noite, meu nome é Luiz Sene, eu tenho a videolocadora Sene Vídeo aqui em Mauá já há 28 anos, desde 1993. Começamos nesse espaço que nós estamos agora, fomos para a avenida aqui próxima, que é um lugar maior, e agora há 5 anos retornamos para esse espaço novamente. Eu e minha irmã, sócia Lígia Sene, que tocamos o negócio ainda. Olha que bacana. Eu sei que uma das questões fundamentais é ser, assim, um cinéfilo, né? Você já assistiu todos os filmes do seu catálogo ou grande parte deles? Como é que você se relaciona? Você assiste os filmes antes de trazer para o seu catálogo? Lá atrás, antes mesmo de ter a loja, eu tive a oportunidade de assistir muita coisa boa em cinema, em televisão. Na televisão, quando você, de sábado para domingo, você tinha uma sessão de gala, você tinha um supercine com um acervo bem melhor que é hoje. Isso faz com que nossa paixão crescesse. Em 93, eu comecei minha loja, porque eu achava que havia espaço ainda aqui na minha cidade para uma locadora um pouco diferenciada. Só que no meu ramo eu via que seria numa locadora tinha aventura, tinha comédia, tinha terror, mas você não tinha tanto acervo de filmes nacionais, filmes de arte, filmes europeus, documentários. E eu achei que minha loja poderia ser um diferencial. E foi ali que eu comecei. Nós estamos em Mauá, região do ABC, é uma região periférica, né? Mas que você via as pessoas querendo títulos, querendo coisas que só encontrava em São Paulo, e eu comecei a colocar a possibilidade dos meus clientes também terem esse tipo de cultura. Não apenas aquela coisa do entretenimento, mas o entretenimento também voltado a cinema, a cultura em si. Você sabe que você falou uma coisa fundamental, o acesso à cultura, e a uma cultura específica, de arte internacional, europeia, ajuda muito no repertório do nosso imaginário, porque Verdade. A gente trabalha por cópia, né? A gente reproduz aquilo que você está vivenciando ou vendo, né? Como referência, exatamente, ou na televisão, ou no cinema. Então, você deve ter ajudado muita gente aí a se formar. Então, eu acredito nisso, eu acho que a inclusão é muito importante. Sim. Muito antes de se falar em filme de arte ou filme falando sobre temas sobre racismo, homofobia, o cinema trata de todos os temas. Sim. Mas você não via isso um espaço para que a pessoa pudesse ter um acesso, pudesse ter uma recomendação. Porque, bem assim, a pessoa que entrava na locadora nos anos 90, ela ia escolher o filme do ET, ela ia escolher a aventurazinha para assistir, às vezes o 007, mas ela vendo a prateleira, que ela tem um algo mais, você vê a experiência da pessoa que está trabalhando no dia a dia. A pessoa chega e fala, olha, eu gostaria de assistir um filme do Almodóvar para um trabalho escolar. Legal, muito bem, ela fez o trabalho dela, ela ficou satisfeita, mas ela falou, Luiz, eu gostei desse filme, você tem mais alguma coisa desse diretor? Bárbaro. Aí você tem uma prateleira abarrotada disso, você leva essa pessoa para descobrir coisas, para descobrir não só aquele foco que era o trabalho, e sim o cinema, a sétima arte. Hoje se fala do diretor do Parasita, que ganhou ano passado o melhor filme, pela primeira vez um diretor estrangeiro ganhar. Mas nós, lá atrás, quando saiu Hospedeiros, há mais de 10 anos atrás, já compramos filme desse diretor. Depois saiu Mother, saíram outros filmes, né? E quem é da minha loja, quem teve a oportunidade de conhecer minha loja, já teve essa oportunidade de conhecer esse diretor muito antes.
Esse ano também que passamos, um diretor chamado Kim Duk, ele é um diretor coreano, faleceu. Nós temos 4 títulos dele na minha loja há muito tempo, desde 95. Então, você vai no streaming, ou você vai na TV a cabo, ou você vai na TV aberta, você não tem oportunidade de ver essas coisas, né? Até você pode encontrar uma referência, às vezes um trailer, mas você não tem acesso, né, aos filmes de verdade. E isso dá uma certa frustração, porque quem gosta de cinema e gosta de pesquisa acaba tendo muita dificuldade mesmo. Como é que é essa sua relação de indicação de filmes? Conversando com os clientes, nós percebemos que tem aquela pessoa que ia só para uma questão de diversão, então procurava o filme, você entregava o filme e pronto. Mas o que é legal é que você, com o tempo, eu aprendi com muita gente. Então, lá em 93, eu estava com meus 20 e poucos anos. Então, você conversava com clientes de 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, que tiveram oportunidade de assistir no cinema filmes do Fellini, filmes do Bergman. E aí, eu mesmo aprendi muita coisa. Mas ninguém conhece tudo. Você me perguntou se já vi todos os meus títulos? Claro que não. Eu tenho quase 10 mil títulos. Eu tenho, só de filmes nacionais, 400 títulos. Não é pouca coisa. Não, é bastante. Então, claro que você, por exemplo, eu tenho os filmes no ar dos anos 50 policiais, grandes policiais, né? Falcão Maltese, né? Marca da Maldade. É do meu gosto. Os grandes faroestes, os filmes de John Ford, são meu gosto. Eu não sou muito fã de gênero terror. Assisto algumas coisas até para ter um conhecimento, mas não é um gênero que me atraia. Então, você vai conversando com o cliente, se descobrindo o que ele gosta e que outras pessoas gostam desse gênero, você pode indicar mesmo sem ter assistido. Você abre o jogo, fala que você não viu, mas você fala que você tem outras pessoas que estão assistindo desse gênero estão falando Y, Z do filme, né? Artes marciais, no começo dos anos 90, era algo muito comum. Filmes de Van Damme, Steven Seagal, né? O pessoal falava assim, de lutas. Sim. Hoje nem tanto, hoje já não é o modismo, né? O modismo hoje são filmes de heróis, filmes de ficção científica, filmes com efeitos visuais, e com o tempo isso vai mudando. O streaming hoje tem muito a questão do modismo também, porque a pessoa está dando certo uma série sobre zumbis, aí logo em seguida se faz outra série também sobre zumbis. Isso não se fala mais sobre vampiros, aí já antigamente se falava mais. Nos anos 90 eu tinha muitos filmes na locadora sobre filmes de tribunal, suspense com investigação, né? Hoje o suspense é mais voltado para terror, sobrenatural, e você tem que se inteirar de tudo. Você já pensou em escrever a respeito da sua experiência nesse trajeto que você e a sua irmã têm de levar para as pessoas educação cultural através do cinema? Eu cheguei, sim. Teve uma época que eu cheguei até a escrever para uma edição de uma revista voltada para adolescentes, mais algumas críticas sobre alguns filmes que saíram, né? Mas já cheguei também a querer escrever algo específico de gêneros que eu gosto mais, que tenho mais aprofundamento naquilo, né? Mais conhecimento. E também da minha área, né? Da videolocação, porque são 28 anos e eu tenho conhecimento desde o início dos anos, final dos anos 80, que eu comecei a trabalhar numa locadora, saí, fui estudar, depois abri a minha. Então, eu tenho conhecimento da minha área, do meu ramo, já há muito tempo. Muito legal. Então, Agora, a Laís conhece você há bastante tempo, né, Laís? Porque a Laís é de Mauá também. Conta um pouquinho. É isso que eu queria falar, Tânia, que eu sou de Mauá, né? Conheço o Luiz e a Lígia pessoalmente, né? Sou cliente da locadora. E realmente, assim, minha mãe, ela gosta muito de assistir filme também, né? Principalmente o dela é comédia romântica. E aí a gente todo fim de semana tinha, e tem ainda, né? O hábito de assistir filmes, sempre estando procurando alguma locadora. E aí minha mãe também nunca estava satisfeita, tal, com as locadoras que ela encontrava. Ela já tinha assistido tudo, os caras não levavam, ou não levavam novidade, ou não ia atrás de coisas legais que já tinha tido. Lá no meu bairro mesmo tinha um cara que ele tinha só os lançamentos, aí o filme ficava um pouco velho, aí ele vendia, e a gente não conseguia assistir de novo. E aí eu lembro que teve um mês que eu e minha mãe, a gente saiu, tipo, a gente foi em vários fins de semana, em vários locadores diferentes, de Santo André, Mauá, tipo, toda a região,
para ver onde a gente ia virar cliente. E aí foi assim que a gente conheceu a Sene. Lembro que o Luiz fez um tourzinho lá, a gente conheceu. E aí viramos clientes, né? Aí quando eu contei para Ana, que foi um dos motivos da gente te convidar também, foi através aí da locadora que eu comecei a gostar efetivamente de cinema em si, né? Eu gostava muito de ver filme, era uma coisa de todo fim de semana, mas aí eu lembro que eu não lembro exatamente que filme que foi ou que situação que foi, mas eu lembro que eu não sabia o que assistir, assim, e aí vocês me indicaram os filmes mais diferentes, assim, não lembro se era europeu, o que que era, mas era algo que não era ali dos lançamentos. E aí uma coisa interessante, até que eu queria perguntar, era que você falasse um pouco também dessa relação, dessa cumplicidade assim, com os clientes, porque no fim do ano eu postei nos stories um cartãozinho da locadora, uma foto, né? E aí um pessoal, assim, que eu não conhecia naquela época, que eu fui conhecer depois de adulta, mas uma galera veio falar, nossa, eu sempre ia nessa locadora e tal, um pessoal que já até se mudou, assim. Também contando que começaram a gostar de cinema a partir aí da Sene também. Aí uma das pessoas até relatou que já tinha ido em busca de algum filme que por acaso você não tinha, e aí você foi atrás, encontrou o filme, a pessoa pôde assistir. Aí queria que você contasse um pouco disso, assim. Então, essa relação é muito bacana porque eu também encontro pessoas hoje que eram filhos de clientes e hoje continuam sendo meus clientes. E é muito bacana você ver o desenvolvimento, você ver que fez parte e faz parte ainda da família, dos relacionamentos. Eu tenho um cliente que ele fez questão de trazer o filho depois que casou há pouco tempo para conhecer a loja. Tem essas situações que são muito marcantes, né, na vida da gente. A locadora, aqui no Brasil, infelizmente, ela foi perdendo espaço, primeiro para a pirataria, e hoje em dia as pessoas não entendem por que a loja ainda existe, se tem um streaming, se você pode ter um acesso pela internet. Não entende justamente porque não tem uma locadora próxima da casa deles. Exatamente. O que acontece é o seguinte, aqui no Brasil, quando você migra de uma mídia para outra, você abandona totalmente a anterior. E isso é uma coisa que você sente na pele. Eu tinha um cliente, para dar um exemplo, em 2000 começou a vir o DVD. E antes disso, nós tínhamos as fitas de VHS. E eu tinha um senhor que vinha na minha loja toda semana procurar um clássico novo para ele assistir, ou rever, no caso. E, de repente, apareceu o DVD, ele só tinha o VHS, ele não tinha o traquejo de mexer no DVD, porque você pega uma fita de vídeo, coloca no aparelho de vídeo cassete, ele está legendado ou dublado, você aperta o botão do play e assiste o filme. Quando apareceu o DVD, essa pessoa teve que aprender a usar um menu, aprender a colocar e tirar a legenda, aprender a colocar áudio. Então, muitos já tinham uma certa idade, deixaram de lado. E eu vejo isso no streaming também. No streaming, o que acontece? Você liga na Netflix. Eu não tenho nada contra, tenho só a favor. Só que a pessoa vai lá e vê um catálogo de 800 filmes, por exemplo. Clica e não acha nada do que ele se interessou. Ele vai lá e clica numa coisa, começa a assistir, não está gostando muito, passa uns 10, 15, 20 minutos, ele desliga, vai para outra coisa. Você não tem uma relação que a obra tem que ter com você. Ela pode te ganhar no meio do filme, ela pode te surpreender no final do filme. E hoje, essa facilidade que você tem para escolher um filme via streaming, faz também que você tenha uma relação pobre com a obra. Quando a Laís fala que ela vem com a mãe dela escolher um filme na locadora, ela vem, por exemplo, escolhendo um tema. Por exemplo, recentemente teve filmes de Natal. Ela vem, um título na cabeça, chega aqui, eu falo, mas se você viu Adorável Alvarenga, você acaba abrindo a mente para outras coisas dentro daquele gênero que ela queria, ela escolhe aquele filme, ela chega na casa dela, ela vai escolher o melhor momento para colocar aquele filme, ela vai querer ver aquele filme por inteiro, porque ela escolheu, e depois que ela assistiu, ela vai ter uma conversa com a mãe dela, e quando devolver o filme para mim, ainda vai ter uma relação, gostou, não gostou, o que você achou? Tem aquele ator que eu não sabia que tinha nesse filme, puxa vida, que legal, eu não tinha conhecimento desse filme. Ou já havia visto, mas não lembrava, e foi tão bom rever. Então, assim, as relações são muito diferentes. É como, hoje em dia, recentemente, o vinil voltou
pouco a moda. Mas o que era que você tinha relação com o vinil antigamente? Você abria aquele encarte bonito, grande, com fotos do seu cantor ou grupo favorito. Você pegava aquele LP, tinha uma música que você adorava de um lado, você ouvia por inteiro, a outra música estava do outro lado. Eles tinham aquele todo o ritual de tirar. Mas, assim, a pessoa hoje em dia fala, você está perdendo tempo. Só que, assim, a relação que você tem com aquela coisa que você escolheu é muito mais forte. Então, você vai dar a oportunidade de ouvir a música, a faixa por inteiro. Ah, não gostei, mas eu ouvi a faixa por inteiro. Hoje em dia, com essa coisa de você apertar um botão e ficar mudando, talvez você ouça 30 segundos da música e largue mão e acabe não conhecendo um grupo que você vai adorar daqui a um ano, 10 anos, quando você tiver a percepção de que ele tem uma obra grande. Mas você não deu oportunidade. Isso, eu acho isso muito legal. Eu tinha uma locadora, aliás, eu era cliente de várias locadoras para ter exatamente essa quantidade de filmes à disposição, porque os catálogos de arte de cinema assim diferenciado eram pequenos. E aí eu descobri aquela 2001, não sei se você já ouviu falar. Então, eu, como sou de Mauá, e a 2001, ela tinha 30 anos, há 4, 5 anos atrás, ela era anterior a mim. O que acontecia? Eu frequentava a 2001, aos finais de semana, aos domingos, para ver filmes que não me ofereciam, às vezes, na minha loja. O representante chegava com um filme novo do lançamento em DVD do Bergman, por exemplo. Sim. Aí ele ia nas locadoras de Mauá, ele sabia que 10 lojas não ia querer saber daquele título, só queria saber da aventura nova, da comédia nova. Mas eu queria saber. Mas, às vezes, eles nem ofereciam, porque eles achavam que nós éramos mais um, né? Não conhecia esse tão profundamente. E eu ia para São Paulo, descobria filmes novos. Eu comprava, por exemplo, 4, 5 títulos de um filme francês novo. Deixava rodando lá 2, 3 meses. E aí ela percebia que aquela loja, já 2 cópias estava bom. E ela colocava seminovo para vender para os clientes. E eu descobria coisas diferentes e trazia para a minha loja. Então, a 2001 sempre foi uma referência também para mim. A revista que eles tinham também, né? Era muito legal. Era muito bacana. Era muito legal. Tinham referências de cineastas, falavam de sinopse dos filmes, às vezes tinham depoimento de diretor, é muito bacana. Só que aí, infelizmente, com a queda vertiginosa do número de locadoras que tem, o número de cópias vendidas de para DVD, por exemplo, de um filme nacional, baixou muito. Então, o único lugar para você ver é no cinema. E o cinema tem poucas salas, as poucas salas estão tudo lotadas de filmes da Marvel, né? Filmes, né? Comédias, suspense, terror. E o streaming ainda não pode ser que no futuro seja, o veículo para você ver essa obra que precisa ser descoberta e que, infelizmente, não tem mais essa visibilidade, né? Deveria ter, né? Então, eu vejo você assim como um depositário de cultura, né? Por isso que eu me interessei muito em conversar com você. E nesse trabalho, que é um trabalho tão importante no local que você está, com a abrangência que você tem. Então, mas o que acontece, infelizmente, aqui, não se pode colocar rótulos. Então, sim, quando você fala para a pessoa, olha, eu tenho uma videolocadora, aí a pessoa pensa num sentido nostálgico, nossa, mas existia videolocadoras, tinha videolocadoras. Não existem videolocadoras. Se você vai em Santos, tem a Vídeo Paradiso, do Marcelo, há 30 anos. Sim, muito legal lá. Se você vai aí na República, em São Paulo, tem a Video Connection, no edifício Copan, famoso edifício Copan, tem uma videolocadora de 30 anos lá. Infelizmente, o que acontece? Você rotula de nostálgico, de antigo. Mas, se você vai numa loja, você escolhe aquele filme que você gostaria de ver, descobre algo mais daquele diretor que você estava procurando e leva. O que tem de antigo nisso? Eu acho super moderno. Claro que é. Se você vai no streaming, que é super moderno, e digita lá, Almodóvar, e ele tem 3 títulos do Almodóvar, se tiver, eu tenho 15 aqui. Se você vai no cinema nacional, no streaming da Netflix, eu não fiz isso, mas faça isso. Veja quantos títulos tem lá. Se tiver 40, talvez seja muito. Eu tenho 400. Olha isso. Então, o que eu falo assim, o que tem de antigo no meu ramo e que tem de extremamente moderno nessa novidade. Eu acho que nós não podemos descartar as coisas. O cinema,
é mais antiga do que eu, do que você. Exato. Até para complementar essa ideia do antigo e novo, que é muito legal, na verdade é contemporâneo. Inclusive, eu investi agora, acabei de comprar uma vitrola nova, porque a minha começou a dar problema, eu não consegui restaurar ela. Eu sou restauradora, tentei restaurar primeiro, mas não tem mais o componente, né, porque é muito antiga. Então, eu investi numa nova vitrola, porque eu gosto dos LPs. Eu tenho os vídeos e eu, assim, gosto de assistir de vez em quando. Isso não tem nada a ver, tem a ver com como como você se relaciona, na verdade, até com a sua própria história. Quando você pega um Dr. Zhivago na sua prateleira, Nossa. o Bilim, você, na sua experiência pessoal, vai lembrar até onde você comprou. Aonde você comprou, exatamente. Eu tenho essa relação. Com quem eu assisti, o que representou. Você saiu de um filme no cinema, ficou entusiasmado, entrou numa livraria e viu aquilo. Não, eu preciso ter essa obra. Nossa. Então, a sua memória afetiva... Ela circula, ela te enriquece. Você tem um vídeo na sua casa, um DVD na sua casa, não se desfaça, porque você não sabe se você vai encontrar isso no stream na hora que você quer, você vai encontrar para comprar de novo, se você tiver doado para alguém ou quiser repor, talvez você não tenha. A locadora não existe mais, então aquele acervo que o Luiz tinha lá de 10 mil títulos ficou lá para ele e eu não tenho mais acesso a ele. O mundo, ele dá voltas, né? Então, assim como uma pessoa acha bonito, é legal comprar uma vitrola de 5 mil reais, um LP de 200 reais, mas você pode ter a sua vitrolinha mais compacta, você pode ter o seu acervo que você não precisa comprar, e está lá com você, e você fez questão de guardar, de cuidar bem, e você tem acesso a essa cultura, mostrar para o neto, para a filha, para o namorado, para a esposa, coisas que as pessoas às vezes abandonam. Mas eu acredito que os grandes municípios de 200, 300, 400 mil habitantes deveriam ter pelo menos uma loja bem abastecida para que as pessoas pudessem ter esse acesso. Eu acho que tem uma coisa fundamental no que você está dizendo. Você tem uma paixão, você transformou essa paixão num trabalho e você representa acesso para um número imenso de pessoas. Quer dizer, você mudou a vida da Laís. A Laís hoje trabalha comigo. Por quê? Porque em algum momento da vida dela, ela teve um destrave. Como ela, com certeza, outras pessoas que passaram por aí de maneiras iguais ou diferentes foram tocadas. Inclusive, eu penso, né, assim, você tem uma coleção, é uma coleção que a gente devia não só dar parabéns, mas devia buscar constituir um projeto, fazer alguma coisa para que você tenha apoio e que você possa constituir isso realmente como uma coleção. A locadora, antes de existir, lá atrás, quando era VHS, começaram em alguns lugares como biblioteca. As pessoas iam, escolhiam, como se fosse uma biblioteca de livros. Isso. Né? Hoje, talvez isso seja possível, mas é preciso que também as pessoas olhem para isso, enxerguem o que está sendo perdido. Eu acredito que a 2001 existiria até hoje, mas você imagina, você está com uma loja na Avenida Paulista, com funcionários para manter, aluguel alto, porque o lugar ele é mais acessível, né, para muita gente. Sim. E você tem na mesma avenida pessoas vendendo DVD pirata, pessoas desdenhando, às vezes entrando na sua loja, que já viu isso, já viu aquilo de maneiras irregulares. Essa pessoa que tem a loja, por mais que ela adore a cliente como a Laís ou outros clientes, uma hora ela vai cansando. É incrível. Eu estou olhando para você aqui, o pessoal vai ouvir o nosso podcast, né? Mas assim, o Luiz está conversando aqui com a gente e eu vejo atrás dele uma biblioteca de filmes. Cada caixinha amarela dali é um filme. É um filme. Cada caixinha é um filme. Eu costumo frequentar sebos, né? Porque tem coisas às vezes que eu quero ler, ou mesmo CDs que eu quero ouvir. E então eu tenho o livro, 2, 3 sebos que eu
tenho assim, na mão mesmo, para poder ligar, olha, eu queria saber, por acaso, vocês têm tal título, tal. Às vezes eles ligam para mim, olha, chegou, nós conseguimos. Então, eu acho que essa relação cultural, que é promovida por um acesso que o Google não dá, né? O Google, ele facilitou a nossa vida. É muito bom a gente ter o Google na vida. É muito bom a gente ter o streaming. É muito bom. Ele abriu, né, magicamente um monte de coisa. Mas esse perfil específico, tanto para o seu divertimento quanto para a sua pesquisa, de você ter acesso a títulos, a filmes, a livros, dentro de uma relação com essas espécies de bibliotecas digitais, eu acho incrível. E eu acho que é por isso que eu queria trazer isso, porque assim, as pessoas têm que conhecer. Uma vez a Fernanda Torres, ela estava procurando o filme Jane Eyre, o clássico, para assistir, que ela estava uma referência de uma peça que ela estava montando. E ela escreveu um artigo na Folha que ela não estava encontrando. Você leu? Eu sempre tive esse filme na minha locadora. Então, quer dizer, parece incrível, né, essa situação. E não foi uma situação única, né? Em 2017, teve um cineasta chamado Alan Oliveira, que fez um documentário sobre o meu ramo, sobre as videolocadoras, chamado Cinemagia. Não sei se Poxa, a gente vai deixar indicado. Cinemagia. Cinemagia. Isso. Alan Ramos. Alan Oliveira. Oliveira. Isso. Esse filme, ele mostra desde como surgiu as videolocadoras no Brasil, como teve essa transição do VHS, DVD, quase áurea, né, das videolocadoras até agora, os dias de hoje, né? E é legal conhecer, tem aquela pessoa que rotula, né? Nunca foi num museu. Ah, o museu é chato. Mas você já viu, teve a oportunidade de ir, já foi no museu? Hoje em dia, eu tive na mostra do Hitchcock, né, no MIS, tive na mostra do David Bowie, tive na mostra do Kubrick no MIS. É muito legal. Aí, na hora que você vai na locadora e pega o filme na prateleira, assistiu o filme, gostou, e ainda olha que tem extras sobre o diretor, tem entrevistas com o diretor, tem o Hitchcock falando de plano sequência, tem o Morricone falando sobre a trilha sonora do filme tal específico, Cinema Paradiso. Isso, para quem quer enriquecer com cultura, é muito grande, porque é uma relação diferente. O streaming vai lá, a TV a cabo vai lá, passa apenas o filme, e a TV aberta, às vezes, infelizmente, presta o desserviço de mutilar a obra, reduzir o tamanho. Um dia desse eu fui assistir um filme de Tarantino numa madrugada na TV aberta, e uma cena que eu esperava ver foi cortada. Tá vendo como é uma relação diferente? E as pessoas colocam na mesma caixinha, e não são coisas diferentes. São coisas diferentes, é incrível. Eu queria que agora você fizesse só uma fala final, para daí a gente poder encerrar também lá, e você vai querer perguntar alguma coisa, tem alguma coisa que você queira... Não, acho que foi ótimo. Foi excelente, né? Eu achei que foi assim, incrível, o pessoal vai curtir demais. Legal, a gente tem um traquejo de conversar com as pessoas, que nós temos as relações clientes e amigos, né? É claro que sempre alguma coisa a gente acaba esquecendo, né? Mas é muito bacana porque vocês também deixaram a vontade para conversar sobre aquilo que eu domino um pouco. Né? Legal. Eu acho assim, para encerrar, cultura, não importa aonde você vai ter acesso à cultura. Se você tiver condições, vá. Hoje, você estando em casa, eu entendo que essa coisa de você ter uma relação com a TV, né, com a TV a cabo, com o streaming, é natural. Mas na hora que passar essas condições que nós temos hoje, da pandemia, vá a um teatro, vá ao cinema, escolha uma obra, leia um livro, ouça um LP que você tenha uma relação também humana com a cultura. Isso é muito importante. Eu agradeço muito, muito o convite. Estou à disposição para qualquer hora conversar novamente. Queria te agradecer muito. Foi muito importante a sua fala, o conhecimento todo que você tem acumulado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Obrigado de ter conversado com a gente.
Queria agradecer também inclusive, quem estiver nos ouvindo quando for ao ar, mas agradecer por essa conversa, né, pelo seu tempo, até pela existência da locadora, né, parabenizar. E um abraço aí para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!